Olha, eu estou cheio de marca do acidente até hoje. Está cheio de cicatriz, tudo quanto é lado. Mas eu estou colocando que é um tom. Ou seja, ainda não é ainda. Não, então existe alguma coisa que pode ser. Esse meu é de pé de chinelo, de pobre, de despossuído, de desvalido, de vegetal. Ainda não é o bom. Mas eu desejaria, assim, você está entendendo? Então, esse tem gente que regenera essas coisas com mais facilidade. Esse que seria maior não tem na classificação de macrossoma que foi colocado no verbete. Não, mas eu também nunca estudei muito a situação. Não. Eu dou só uma coisa, porque macrossoma é uma coisa ainda muito obscura. Por exemplo, eu nunca falei aqui, mas já falei daquele meu amigo, não é meu amigo, mas é amigo do meu pai, que era um médico que foi para Monte Carmelo, e ele morava assim no sobrado. Eu só conheci a casa dele, porque uma vez eu fui lá e ele me deu uns brinquedos que estavam no pátio. Nunca mais pude esquecer o cara. Mas ele estava lá sozinho, e a situação era precária, e naquela ocasião quase não tinha médico no interior, era muito difícil. Esse aí foi um dos primeiros que apareceu lá. Ele então viu que estava com um apendicite aguda. Ele então o que fez? Ele mesmo anestesiou ele mesmo fez o apendicite, arrumou tudo por ele. Entende? Ele fez a cirurgia. Isso lá em Monte Carmelo. Agora, o que é que se passa? Todo mundo sabe disso. Todo mundo já sabia dessa história. Isso foi na década de 30. Agora, o que é que se passa com esse cara? O que você sugere? Será que esse cara tinha um macrossoma? Isso sim é que eu acho que é machão. Não é machão lá do seu estado, não. Machão é esse cara que fez uma coisa dessa. Agora, a hora que a hora que o Sakurai vira para mim e fala assim, ó, eu já fiz aqui em você. Aqui está o espelho, eu estou aqui, a enfermeira está aí. Agora você faz aqui e tira essa ruga. E eu mesmo fiz tudo em mim, no espelho, injetei, acertei as coisas todas, vi. Você está aprovado. Isso é o secundário. Assim, viva o homem de Monte Carmelo, ó, fui na sua linha. Só que tem que foi só injeção. Né? Injeção qualquer um dá. Agora, eram várias injeções no lugar. Pois é, né? Mas agora, você está entendendo então? Por exemplo, esse cara, como é que ele era? Esse eu sempre tive vontade depois de encontrar, mas ele nunca mais morou lá em Monte Carmelo, nem sei o que aconteceu com ele. Agora, ele deixou o rastro dele na cidade. Todo mundo falava desse homem. O meu pai sempre contava porque era amigo dele. Ele sabe da história. Quando ele fez, o povo foi lá visitá-lo, tudo isso. Ele ficou em cama até o negócio passar. Ele mesmo fez tudo bonitinho, sem problema nenhum. Por exemplo, Sr. Waldo, o propósito da pessoa ter um macrossoma, isso pode levar anos. Como acontece isso? Não, o problema do caso todo é o seguinte. Macrossoma, de modo geral, visa alguma coisa que a pessoa vai fazer na vida dela. A maioria dos macrossomas que tem, esses que são mais avançados, que não são apenas de bicho, você está entendendo? É um problema de PROEX. E é assistencial. Então, por exemplo, desse povo todo que eu já vi que tem macrossoma assim, secundário, que não seja de curso intermissivo, por exemplo, o Chico Xavier tinha. Agora, eu já vi também, tem esportista que também tem macrossoma. Pois é, a gente desconfia. Mas agora, nada disso foi estudado profundamente, precisava. O do Chico, não. Do Chico eu estudei, eu vi isso tudo. E era real. Entende? E outra coisa, a maior prova foi isso. Tudo que eu falei que ia acontecer devido ao macrossoma dele, aconteceu. Você sabe que o Chico tinha um olho só, né? Sim. Agora, professor Waldo, e ele tinha muito medo do outro olho piorar. Eu falei assim, você não vai piorar, você vai aguentar isso aí. Uhum. Eu mesmo pingava remédio nele enquanto estive com ele, tinha que colocar. E outra coisa, tudo na base de cortisona e outras coisas bravas na ocasião. E era aquele centro lá, oftalmológico, Belo Horizonte, que o doutor lá, era tudo amigo dele. Hilton Rocha, amigão de casa. Professor Waldo, só mais uma dúvida assim. No caso, na tua ressoma, você já sabia que ia ter macrossoma, certo? Já. E aí, por exemplo, assim, mesmo assim, você não tinha a noção de quanto poderia usar desse macrossoma? Sabia alguma coisa, mas você sabe,
Quando você está aqui, a coisa muda de figura. Eu estou me sentindo a corda toda. Céu de brigadeiro, mar de almirante, nadando de braçada, com um monte de coisa para fazer, eu quero fazer. Outra coisa, com 20 e poucos anos, você já viu. E eu sempre fui de uma gana terrível nas coisas que eu faço. Todo mundo me conhecia, sabe disso. A maioria das coisas já era assim, rapaz. Eu marcava um negócio para ler. Tantos livros desses. Marcava o dia que ia acabar. Geralmente, metade do tempo eu já tinha acabado, com tudo anotado. Entendeu? Minhas coisas sempre foram assim. Quando eu quero um negócio, sai de baixo. Agora, eu tenho uma facilidade enorme de me concentrar nas coisas. Eu me concentro nas energias, eu me concentro para a parapsiquismo, eu me concentro no que eu leio, eu me concentro na atenção de alguma coisa. Eu sou capaz de fazer a confluência de tudo que eu tenho nisso. Entende? Então foi por isso. Eu achava, então, que o meu corpo ia aguentar mais. Vai aguentar mais. E outra coisa, eu não estava me sentindo mal em nada. Eu trabalhava demais, mas não estava reclamando de nada. Sim. Me deu infarto justamente numa condição dessa. Estava com a corda toda. Entende? Entendi. Como é que fica? Eu não sei até onde vai isso. Agora, por exemplo, vamos pensar agora outra hipótese. Vamos supor que um serenão desse, bem avançados, ele tem isso tudo e domina e conhece e ele mesmo faz. Como é que fica? Então, a primeira coisa que eu acho, o Michael Soma talvez seja a primeira luz que existe para uma consciência começar a pensar na saída da série X. É a primeira luz que apareceu mostrando, um dia você vai deixar isso tudo. Entendeu? Não tem lógica? Pensa. Agora, eu vi isso muito cedo. Agora, o pior da história. Esse aí foi um dos temas piores que eu tive na minha vida. Que eu vi isso tudo, ia conversar com todo mundo e só me davam fora, me davam contra de tudo que eu falava. Uma loucura. E eu vendo as coisas e sentindo aquilo comigo. Terrível o negócio. Não era fácil. Porque isso diz diretamente uma coisa que 100% de parafisiologia, né? Mas agora, veja, eu conversava depois com médicos, com a situação toda, mas não adiantava nada. O que me falaram sobre isso, as ideias que eles colocavam, o que me assacaram contra mim, a partir disso não está no gibi. Agora, o que é a melhor da história? Eles metiam o pau aqui, me xingavam, quase acabavam comigo. Eu saía, os amparadores estavam comigo, me davam aqueles banhos de energia, coisa toda, como se fosse um negócio para consolar, você está entendendo? Aí eu, não tem nada, vamos em frente, vamos ver o que dá. Não é fácil. Agora, eu acho que o Michael Soma é uma coisa arrebatadora do ponto de vista de pesquisa. O que tem atrás disso? Um dia vão aparecer os colegas para trabalhar com isso, igual que tem esses físicos que estão estudando o colisor. Então, vamos estudar o macrosoma, a macrosomatologia. Isso aí vai ser o máximo. Fazer um levantamento, porque isso aí precisa de muita coisa para ser feita. Principalmente para localizar quem tem. Agora, vai chegar em um ponto que eles vão descobrir uma série de tipos de categorias de macrosoma. Aí vai ficar mais fácil. As primeiras descobertas sobre isso já vão dar muito incentivo para fazer as outras. Eu acho, sempre achei. Agora, nunca desejei entrar nisso, não. Por exemplo, no timo, eu ainda quis que gente fosse estudar, aquela coisa toda. Mas macrosoma, eu falei, não, esse eu tiro o cavalo da chuva, porque isso aí precisa de muita coisa, não adianta. E outra coisa, para estudar macrosoma, eu acho que tem que ser gente que entenda bem de parapsiquismo. Não vai entender nada. Julgar a conversa fora, chover no molhado, isso não resolve. Professor? Sim.